Fala galera, tudo certo? Todo mundo preparado para mais uma aula de Química? Então cola aqui comigo, olha só. Nas aulas passadas a gente trabalhou sobre modelos atômicos, vocês estão lembrados? A gente saiu lá do modelo de Dalton, da bola de bilhar, passamos para o modelo de Thomson, do pudim de passas, trabalhamos de Rutherford e um pouquinho de Bohr. Então, hoje a gente vai trabalhar uma coisinha que vão ser as características que a gente tem de um átomo e como que a gente conhece ele hoje em dia. Pode ser que daqui a uma semana venha uma teoria, novos experimentos e toda essa ideia caia por terra, certo? Mas hoje a ideia que a gente conhece de átomo é essa que a gente vai apresentar para vocês. Então olha só, a gente teve a bola de bilhar, a gente teve o pudim de passas e a gente teve um modelo planetário com Bohr e Rutherford. Então olha só, o átomo da forma que a gente conhece, ele é assim. No meio, o que a gente tem? A gente tem um núcleo. E o que tem lá no núcleo? Eu tenho prótons e nêutrons. Para vocês só se lembrarem, ó, prótons é cargas positivas, nêutron é carga neutra, certo? E eu tenho em volta dele vários elétrons girando a todo tempo. E o elétron, qual era a carga dele? Negativa. Então, olha só, a gente tem um núcleo bem maciço, bem firme, onde eu tenho prótons e nêutrons, cargas positivas e cargas neutras, e em volta, então, tenho elétrons girando, certo? Olha só. Esse aqui seria basicamente o modelo de Rutherford. Os elétrons estariam todos à mesma distância do núcleo. Só que Bohr já nos mostrou que não é bem assim. E existem camadas. O que isso quer dizer? Que os elétrons podem ter distâncias diferentes do núcleo. Eu tenho camadas que estão mais próximas do núcleo, eu tenho camadas que estão mais afastadas. Então olha só, eu olho para esse átomo, eu tenho 3 camadas e nas 3 camadas eu tenho elétrons, certo? O elétron que está aqui não está à mesma distância que esse elétron que está aqui do núcleo, certo? Então, isso aqui é o que Bohr nos trazia. E é em cima disso aqui que a gente vai trabalhar. Olha só, eu olho para esse átomo, eu tenho um núcleo, carga positiva e carga neutra no meio e várias cargas negativas em volta girando a todo tempo, certo? Então, olha só, a gente tem a ideia agora, junto com o Bohr, o modelo de Bohr, das camadas. Em cada camada eu tenho elétrons, carga negativa, e meu núcleo maciço lá no meio, indestrutível, eu tenho cargas positivas e cargas neutras, beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha só, umas características que é bom a gente saber. Prótons e nêutrons, eles têm basicamente a mesma massa, o mesmo peso. Então, se eu tenho um próton e eu tenho um nêutron, eles vão pesar a mesma coisa. Já o meu elétron, ele é 1836 vezes menor do que o próton ou o nêutron, ou seja, ele é muito mais leve. Então, quando eu vou calcular a massa de apenas um átomo, eu vou desconsiderar o elétron, porque ela é insignificante. É eu pegar aquela massa e dividir ela 1836 vezes. Então, ó, o meu elétron, quando eu calculo a massa, ele é desprezível. Ele é muito importante para o meu átomo, mas na hora de eu calcular o peso dele, saber quanto que aquele átomo vai pesar, o elétron ele é desprezível, certo? Logo, então, quando a gente vai calcular a massa atômica, que a gente vai conhecer agora, a massa atômica, que é o peso de um átomo, pela letrinha A gente vai levar em consideração apenas quem está no núcleo, que é prótons e nêutrons, beleza? Porque é o que realmente tem a massa e vai ser considerado na hora da gente fazer esse cálculo. Então, olha só, galera, atenção comigo. Para calcular o número atômico, a nossa massa atômica, a gente vai partir dessa fórmula que está aqui, que é A, que é a massa atômica, é igual eu pegar meu próton, que eu represento pela letra Z, mais a quantidade de nêutrons, que é a letra N, certo? Então, se eu pegar prótons mais nêutrons, que é o número que eu tenho de prótons e o número que eu tenho de nêutrons, eu vou ter o peso da minha massa atômica, o peso de apenas um átomo. E para ter isso, eu preciso conhecer muito bem a minha tabela periódica, a nossa linda que está aí com vocês, certo? Então, ó, já pausa o vídeo, vai lá, pega a sua tabela periódica que a gente vai trabalhar hoje em cima dela, beleza? Então, aqui, ó, eu vos apresento a tabela periódica. Essa tabela que agora a gente vai começar a trabalhar muito com ela, certo? A tabela que já foi entregue para vocês em sala e que a gente vai realmente explorar e saber utilizar ela, certo? Então, aqui, ó, basicamente é uma tabela periódica genérica que eu peguei, certo? A de vocês é bem parecida com ela. Toda tabela vai ter uma legenda e essa legenda a gente vai ter que trabalhar. Então, olha para a tabela de vocês que mesmo na sala de aula tem tabelas que têm legendas diferentes. A gente vai ter que localizar
cada informação em cada quadradinho, certo? Então, olha só. Primeira coisa, a legenda da tabela periódica. A gente tem um númerozinho menor que a gente chama de número atômico. E um número que é um pouco maior que está embaixo que a gente chama de peso atômico. Beleza? Então, olha só. Por exemplo, eu peguei o exemplo do meu silício na tabela periódica. Localiza ele aí na nossa tabela. Ele é o Si. Eu tenho um número em cima dele que é o 14. E o número que está aqui embaixo é o 28. Então, olha só. Pode ser que a posição na tabela de vocês mude, mas em toda a tabela periódica vai ter no silício o número 14 e o número 28. Então, já localiza ele aí, certo? Olha só. O meu número menor é o número de prótons, certo? Então, assim, ó, o 14 que está aqui em cima é quantos prótons eu tenho lá no meu núcleo, lá dentro. E o 28 que está aqui embaixo, nesse exemplo, é o peso do meu átomo. Então, olha só. Eu tenho prótons e eu tenho peso do meu átomo, certo? Um silício pesa 28. Depois a gente vai trabalhar com a unidade, mas a princípio um silício pesa 28. Eu tenho 14 prótons, certo? Então, olha só, galera, vamos lá, pensa comigo. O número atômico é o número de prótons, certo? Então, o meu átomo de silício tem 14. O meu átomo, porque ele é neutro, ele tem elétrons e prótons na mesma quantidade, porque ele não tem carga. Então, olha só, meu próton era 14, para o meu átomo ser neutro, então ele tem 14 elétrons também, porque se eu tenho 14 cargas positivas com 14 cargas negativas, elas se anulam, então ela é neutra. E o peso do meu átomo vai ser a soma do meu próton mais neutro. Então, pensa comigo, olha só. Ele pesa 28. Eu já tenho 14 prótons. Então, quanto eu preciso a mais com esse 14 para dar 28? Eu jogo na fórmula. Eu tenho todas as informações aqui, eu vou jogar na fórmula. A é igual a Z mais N, não é? Então, olha só. O peso, 28, igual a 14 mais N, que eu quero descobrir. Eu apenas mando 14 para o outro lado, já que ele estava somando, ele vai subtraindo. 28 menos 14 é igual a 14 também. Então, nesse caso, o silício ele vai ter 14 prótons, 14 elétrons e 14 nêutrons, certo? Só que, ó, não é regra ser sempre o mesmo número. Cada caso vai ser um caso específico. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo, magnésio. Olha só, magnésio também. Tem o número 12 em cima, número 24 embaixo. Então, aqui, ó, já consigo o que determinar aqui, ó. O peso do meu átomo é 24. Eu tenho 12 prótons. Se ele é um átomo neutro, todos os átomos estão na tabela periódica são neutros, se ele tem 14 prótons, ele tem 14 elétrons também. Porque se eu tenho 14 cargas positivas e 14 cargas negativas, isso dá zero, beleza? Então, olha só, vou calcular agora o número de nêutrons. Ó, jogo na fórmula A igual a Z mais N. A é a massa, que é 24. Z é 12, mais N. O que eu vou fazer com esse N, então? Eu vou isolar ele. Eu mando o 12 para o outro lado. 24 menos 12 é 12. Então, eu tenho 12 nêutrons também. Então, igual ao exemplo anterior do silício, o magnésio ele tem 12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons. E a sua massa atômica é 24. Fechou? Então, galera, vou deixar uma atividade aqui para vocês, ó. E já vou adiantar para vocês que o número de prótons, elétrons e nêutrons não vai ser igual. Então, ó, cada caso vai ter o seu específico. Então, eu tenho o meu ouro, o cloro e o potássio. Vocês vão pegar um papel e vão calcular ele. No final da aula, lá no slide que eu mandar para vocês em PDF, vai ter a resposta de cada um separadamente, beleza? Então, olha só, calculo número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons do ouro. E a massa também, já está aqui. A mesma coisa com o cloro, mesma coisa com o potássio. Nada impossível. Só jogo na fórmula, localizo o que é cada coisa, vai dar tudo certinho, certo? Já vou mandar o gabarito para vocês, então, no final da aula. Beleza? Qualquer coisa a gente tira a dúvida na quinta-feira. Outra coisa que vale ressaltar, quando um átomo neutro perde ou ganha um elétron, ele deixa de ser neutro, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui meu átomo de magnésio. Eu acabei de trabalhar com vocês no slide anterior que o magnésio ele tem 12 elétrons. Então, em volta, eu fiz 12 bolinhas, certo? Isso aqui, ó, quantas bolinhas cabem em cada camada, a gente também vai ver na próxima aula. Então, fiquem tranquilos. Mas se eu contar
quantas bolinhas pretas eu tenho, eu vou ver que eu tenho 12. E pode acontecer de eu perder ou ganhar elétrons em um átomo. Eu consigo arrancar ou tirar elétron. Eu não consigo mexer no meu interior, mas no entorno eu consigo. Então olha só, no caso eu tirei os 2 elétrons da última camada. Eu sumi com a última camada, certo? O elétron ele tem carga positiva ou negativa? O elétron ele tem carga negativa, certo? Então, olha só, se eu estou tirando 2 cargas negativas do meu átomo de magnésio, ele está ficando mais positivo. Porque, olha só, estou tirando uma coisa que é negativa. Se eu tiro essa carga negativa dele, ele fica mais positivo, ele fica mais feliz, beleza? Be happy. Então, olha só, se eu tiro 2 elétrons, esse magnésio ele fica mais 2, porque ele ficou 2 vezes mais positivo. Eu tirei 2 cargas negativas dele, beleza? E quando isso acontece, de eu tirar ou colocar elétrons dentro de um átomo, eu transformo esse átomo em um íon. E esse nome também eu quero que vocês já vão decorando, beleza? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar bastante com essa ideia de íon. Então, galera, nossa aula foi essa. Olhem o próximo slide, que vai estar o nosso gabarito. Eu quero realmente que vocês tentem, beleza? Valeu, falou e qualquer coisa estou aqui para tirar dúvidas. Beijão!